Olá pessoal do Blablalogia, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio, do canal Matemática Rio, e hoje, no programa Boa Temática, como sempre, eu trago um assunto aí muito legal envolvendo o mundo da matemática ou das ciências, e hoje eu trago uma matemática mulher para conversar comigo aqui, que é a... Matemaníaca. Oi, bonitas! Aqui quem fala é a Júlia, matemaníaca. E Rafa, muito obrigada pelo convite para estar aqui falando com vocês sobre essa matéria tão amorzinho. É muito legal, ela tem um canal no YouTube também muito bacana, que é o youtube.com/amatemaníaca, tudo junto. Pode ir lá no canal dela se inscrever, tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente vai falar aqui um pouquinho também sobre o Ciências Sem Fronteira, né? Inclusive, né, saiu uma notícia recentemente que o programa foi extinto, acabou o programa Ciências Sem Fronteiras. E aí tem gente que apoia o fim do Ciências Sem Fronteiras, tem gente que é contra. Eu queria saber a opinião da Júlia e também a sua. Depois que ela der a opinião dela aqui, você pode comentar, né, dizendo a sua opinião sobre o assunto. Pode falar. Bom, na verdade, o Ciências Sem Fronteiras era uma das maneiras de fazer um intercâmbio acadêmico, de ter experiência fora, né, no sentido de estar estudando no seu ramo, em uma universidade lá fora. Eu acho que, bom, estamos passando por uma época delicada na economia, então a gente entende que esses cortes estariam acontecendo antes, depois, mas em algum momento, cedo ou tarde, eles iam acontecer, então aconteceu, mas eu acho que o programa ele foi muito bem implementado, na verdade. Eu gostei de como funcionaram as coisas, porque eu tive a experiência com muitas pessoas diferentes falando sobre o projeto. Então, pessoas dentro de universidades estaduais, universidades federais, e que foram para diversos países diferentes. Então, tanto aqui na América do Sul como nos Estados Unidos, Europa. E eu escutei diversas experiências ou pessoas boas, assim, muito boas. Pessoas falando assim, nossa, eu não reconheci o Brasil e quando eu tive que ir pra lá pra falar, caracas, que país que eu vivo, que faculdade que eu tenho, as oportunidades que eu tenho. Ou pra reconhecer até mesmo cultura, diversas coisas dentro do meio acadêmico. Uma coisa que a galera criticou e quem está apoiando, por exemplo, o fim do Ciências Sem Fronteiras falou também, é que a galera estava usando meio que a verba para poder fazer turismo, fazer mais turismo e estudar menos. O que você acha disso? Bom, eu acho que assim, ninguém faz uma graduação nem aqui no Brasil e fica trancado dentro do quarto. A gente sai, a gente tem uma vida social. Você tá lá e você talvez esteja experienciando uma coisa única na vida. Talvez você nunca tenha oportunidade de ir pra fora. Então, gente, o que a gente faz no final de semana? Se a gente estuda durante a semana, eu acho que sair aos finais de semana é ok. Se isso não tá atrapalhando a sua vida acadêmica, por que não viajar? Se você tem essa sobrinha ali dentro da renda, você soube administrar isso legal e tem uma sobrinha, as oportunidades lá é tão fácil, é tudo tão ok. Pegar um trem, avião lá é super tranquilo. Então, por que não? Existem as semanas de férias dentro do semestre. Eu acho que se isso não atrapalha a sua vida acadêmica, não tem o porquê não você ter ali essa oportunidade e viajar e conhecer outras culturas. Assim, como é que você conseguiu viajar? Para onde você foi? E como que você conseguiu essa viagem? Bom, o meu intercâmbio, ele não foi pelo Ciências Sem Fronteiras, ele foi uma bolsa de mérito acadêmico, então... Legal, então já não foi Ciências Sem Fronteiras. Não, inclusive tem instituições privadas incentivando esse tipo de ação, tem algumas bolsas específicas, então é legal que não tem só o Ciências Sem Fronteiras, a gente acabou, mas a gente ainda vai continuar indo pra fora. Bom, mas a minha bolsa foi pela USP, então você se inscreve, tem as médias legais, não bombou em nenhuma matéria, você compra algumas coisas e, enfim, você consegue ir. O legal é que é difícil pensar em fazer isso sozinho, porque a nossa instituição, a nossa faculdade aqui tem o contato com a faculdade de lá, e a gente sabe que as faculdades de fora, elas são muitas das vezes particulares, então a gente não teria condição de pagar para estar estudando, e aí a gente tem essa oportunidade. Então isso é muito bacana. E na época eu tive a opção de ir ou para Portugal, ou para Alemanha, ou para Finlândia. E aí eu decidi pela Finlândia porque, eu queria treinar o meu inglês, porque eu nunca tinha me colocado à prova disso. E outra porque a Finlândia, né, referência aí na educação, então eu falei, o que será que tem de interessante lá, não é? Inclusive é esse o outro assunto que eu quero abordar com a Júlia hoje. Porque a Finlândia a gente sabe muito bem quando a gente fala assim, vamos pegar um modelo de educação que funcione. Primeira coisa que vem na cabeça dos professores, dos pedagogos,
é o modelo da Finlândia. Fala da Coreia do Sul, aí fala da Finlândia, Singapura, mas Finlândia eu acho que é o modelo principal que a galera de educação mais se baseia, né? Qual foi a tua experiência na Finlândia nesse lance da educação? Você trabalhou em alguma escola lá? Como é que foi? Então, foi o seguinte, eu fui, na verdade, para estudar matemática dentro da universidade. Então, eu não tinha nenhuma projeção, mas dentro de mim eu falava, eu tenho que conhecer uma escola lá, eu tenho que levar essas experiências para o Brasil para aplicar nas minhas aulas, na minha futura escola, enfim. E aí que eu conversei com uma professora que dava uma aula só para intercambistas, e era uma matéria que a gente aprendia sobre economia, política, cada aula era um assunto diferente sobre a Finlândia. E aí um dos assuntos foi educação, e eu fui conversar com ela, olha, eu tô estudando para ser professora, tal, o meu sonho é conhecer uma escola aqui, e ela me indicou para essa escola. E nessa escola eu tive a oportunidade de acompanhar aula tanto com finlandeses, como com intercambistas de high school, né, do ensino médio. Então essa experiência foi, tipo, impagável, assim, quando eu poderia conhecer uma escola ou experienciar tudo isso, sabe? Foi muito legal. E quanto a estudar matemática na Finlândia? O departamento, a minha universidade lá, ela era estava bem no comecinho, assim, mas era uma universidade que já estava super reconhecida em todos os rankings, mas o departamento de matemática lá era bem pequeno, então eu tive que dar um jeito, assim, porque eu pensei que fosse ter muito mais matérias, mas na verdade as matérias de graduação elas eram em finlandês, e aí eu tive que me readaptar e pegar umas matérias de mestrado, porque elas eram ministradas em inglês, e foi aí que foi um grande desafio, porque tinham matérias um pouco mais desafiadoras, mas isso foi legal porque eram matérias que eu não teria aqui no contato no Brasil. Quais matérias, por exemplo? Bom, eu fiz uma matéria que ela era de modelagem, então eu vi assim, é um jeito que as pessoas andam na rua, a gente pode aproximar por essa matriz, e a gente programava tudo isso, e era muito bacana. Bom, eu estudei uma teoria dos conjuntos um pouco diferente, que é uma teoria dos conjuntos que o que a gente costuma estudar é ou o elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Nessa teoria, o elemento podia pertencer, assim, 40%. Então, imagina que o conjunto era uma bola, e aí você tem os elementos que são palitinhos. O palitinho pode estar inteiro, ele pode não estar lá, ou ele pode estar só metadinha, ou estar inteiro. E aí, isso é muito bacana, porque você tem vários estudos de estatística, principalmente, em cima dessa base de conjuntos, que foi muito legal. E outras matérias como geometria diferencial, que eu não teria aqui na graduação, então eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, a professora foi muito bacana, ela foi super acolhedora, passou referências, livros, então toda essa experiência foi muito boa, são matérias que eu não teria. Ou finlandês mesmo, ou esse contato com outras culturas, e principalmente conhecer a escola. Claro, fazer intercâmbio é sempre muito legal. Agora, só voltando rapidinho para o lance da educação na Finlândia, tem muita gente que fala que no Brasil a educação é muito ruim e tal, vamos trazer o modelo da Finlândia. Eu já ouvi falar, gente falando assim, o que falta no Brasil, beleza, a gente traz o modelo da Finlândia, mas falta trocar os brasileiros pelos finlandeses. Que você aí do outro lado, o que você acha? Será que se trouxer o modelo da Finlândia e aplicar na realidade brasileira, faz alguma diferença? Será que não faz? Deixa nos comentários também aí, tá? O que você acha, Júlia? Como é que foi essa sua experiência na Finlândia? O modelo é diferente? Funciona mesmo? Como é que é? Como são as crianças lá? Bom, a escola que eu conheci, né, era uma escola pública e eu queria perguntar o máximo possível para aquele professor, porque eu sabia que aquela era uma experiência que talvez fosse a única da minha vida. Então, eu entrei em contato com ele e falei, olha, me conta, são todas as escolas assim, não são? Ele, tem escolas boas, escolas ruins, como em todo lugar, mas são basicamente, essa é uma escola média aqui, e era uma escola super grande, prédios diferentes para os pequenininhos, para os que estão lá no ensino fundamental, para quem já está no ensino médio. Eram uns prédios super bem equipados, então todas as salas tinham banheiro, porque lá muito frio, tudo, então tem uma pia para a pessoa usar ali, precisa lavar a mão e tal. Mesa digital em todas as salas, loja digital, aqueles projetores. O livro didático, não é só um PDF, então você tem como grifar, responder o seu exercício ali. Ele já um conteúdo digital super preparado para o aluno, uma experiência muito legal. Mas quando a gente vai falar em questão do currículo, questão de avaliação, a gente vê uma coisa muito similar com o Brasil. Então, eles vão estudar lá, sim, gente, potência, vai estudar logaritmo, não tem como, vai estudar análise de gráfico, toda a nossa base curricular aqui é igual a de lá. Eles passam 1 ano a mais na escola, mas eles também passam 1 a menos na faculdade, então fica meio elas por elas, porque se você escolhe estudar mais para exatas, você vai ver ali limite, derivada, né, o comecinho, e é o que a gente vê no primeiro ano da faculdade de exatas, então fica elas por elas, não tem muito o que reclamar sobre isso. Mas o sistema de avaliação é o mesmo, são provas, você senta lá, tem que responder aquelas questões,
Mas a diferença são os finlandeses, não tem como. A cultura lá é uma cultura muito fria, a gente vê isso pela história que eles passaram, foram muito tempo da Suécia, depois lá uma história toda com a Rússia. Então eles são pessoas que eles não se relacionam muito, eles são bem frios, e isso reflete, querendo ou não, na educação. São então, focados ali, né? Eles vão para a escola para estudar. Exatamente. Então você não vê... Eles sentam em duplas e não tem conversa paralela, eles podem usar o celular, mas eles usam moderadamente, ao favor, eles sabem controlar isso muito bem. E eu acho que esse autocontrole é fundamental na hora do estudo. Então, não, se você para e fica olhando para a lousa, não tem como você não aprender aquela matéria, não é mesmo? Se você vai ficar focado, ainda mais numa matéria como a nossa de matemática, Sim. que cada novo conhecimento depende do anterior. Se você não aprender o que veio antes, como é que você vai aprender coisas novas, né? Então, o aluno, quando está focado e ele está com aquela gana de aprender, ele vai aprender, independente de ser brasileiro, finlandês, oriental, é ter foco e correr atrás. Essa é a grande diferença. Então, obrigado, Júlia. Foi muito legal ter você aqui. Novamente, conheça o canal dela. Fala aí pra galera de novo como é que é o canal. Meu canal é A Matemaníaca, pode procurar por Júlia Jacold também. O que você faz lá no seu canal? Vocês não vão encontrar videoaula, tá, gente? É mais assim, bate-papo. A gente vai sentar, vai conversar, sem menos perceber, a gente vai estar os dois aprendendo. É legal porque o pessoal comenta mesmo e eu respondo, tipo, 100% dos comentários lá. E eu acho que essa interação que é o interessante do canal. Então, eu falo aqui, vocês falam o que você pensa, a gente debate. Até, gente, tudo, todos os tipos de comentário eu tô respondendo por lá. Muito legal. E se você quer ver a Júlia mais vezes aqui no Boa Temática, coloca nos comentários aí também, comenta tudo, galera. Ó, e senta o dedo no like, curte aqui o vídeo, se inscreve no Blablalogia, compartilha com todo mundo essa nossa conversa, que foi muito legal. Tratamos de ciência sem fronteira, de educação, de matemática, estudar no exterior, ter novas experiências. É muito legal, então compartilha com todo mundo, seus professores principalmente, acho que vai ser bem legal para eles. Muito obrigado, Júlia, de novo. Obrigada aí, Rafa, pelo convite, por estar aqui. Muito bom, sempre. Como sempre, vamos juntos, galera. Ó, você não está sozinho, nós estamos contigo. Até o próximo Boa Temática. Grande abraço, tchau, tchau. Beijinhos e bons estudos!